Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Ontem eu tive problemas com o meu celular, né? Eu até acho que eu já sei o que está havendo com ele. Estou fazendo umas experiências. E eu acho que ele está com um probleminha no conector. E aí ele está dando umas baguncinhas, né? Mas tudo bem, né? Faz parte. Hoje é dia 11 de novembro, terça-feira, né? Eu fiz já hoje uma celebração da palavra, né? Ué, tá entrando. Hein? Não quer entrar. Vamos lá. Ué, parece que eu tô sem internet aqui. Ficando bom o negócio, hein? Tá sem internet aqui. Vamos ver se entra a internet agora. Você vê a minha situação, né? Ainda bem que vocês estão vendo. Porque falando assim, ninguém acredita. Só o que faltava, né, pessoal? Acho que vou ter que pedir socorro para mozinho. Mozinho! Ai, ai. Falando assim, ninguém acredita em mim, né? Tô até com dúvida se eu tô online. Mode, socorre eu aqui. Você tem a liturgia diária? Traz aqui porque não está entrando a internet. Eu vou até reiniciar o computador aqui para ver se é isso. Ainda bem que tem mocinho, tá vendo? Porque se não fosse mocinho, ia ser um problema. É 11 hoje, né? Hoje é 11. Cadê seu óculos? Não, eu consigo ler. Faz um favor também, Modi, dá uma olhada se eu tô online no Instagram. Ah, Modi, acho que só para irritar a gente entrou. É perseguição só porque Mozinho trouxe a liturgia diária, a internet ficou com ciúme e entrou, só por isso. Vocês estão vendo. Mas tem problema não. Está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus:
Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque ele fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Bem, esta passagem é mais uma das passagens que eu acho que a gente demora a entender. Né? E assim, eu quero dizer para vocês, porque eu falo essas coisas com a minha maior sinceridade, tá? Eu estou falando isso porque eu não quero dizer que eu sou melhor que os outros, que eu sou mais entendido, nada disso não. Quero dizer para vocês que eu já tive dificuldade com essas passagens, tá? Eu já interpretei essa passagem mal. Eu não sei se vocês ouviram, mas Mozinho está online. Mozinho, boa noite, paz e bem. E também está online a Fátima, acabou de entrar. Boa noite, paz e bem. Bom, quando você lê essa passagem, não raro as pessoas se fixam no servo inútil, né? Mozinho, Fátima está mandando beijo. Sabe? E eu acho muito estranho isso. Porque esse evangelho tem mais coisa que isso. E o próprio servo inútil tem que ser entendido com algum cuidado. Porque senão a gente pode levar a deturpações e a erros pastorais terríveis, né? Oi, amiga querida, boa noite, abraço forte, diz Mozinho para Fátima. Eu leio assim porque eu não sei se as outras pessoas leem os comentários, então eu vou fazendo as leituras deles. Às vezes os comentários também ajudam a fazer a nossa reflexão. Por que essa passagem é perigosa? Primeiro, porque, obrigada, amiga linda, um monte de coraçãozinho. Sabe, primeiro, porque a gente tem que tomar cuidado com um raciocínio, né? Já que eu sou servo inútil, sabe, essa é a primeira questão, sabe? O que quer dizer servo inútil, ser um servo inútil? Vamos entender primeiro uma questão anterior. Quando Jesus está falando, ele fala assim, se vocês têm um empregado que trabalha, faz um trabalho qualquer, quando chega em casa, você vai dizer, vem cá, faz isso, você fez isso, então vou te dar um prêmio, senta aqui na mesa e você vai ser servido por mim. E Jesus questiona isso. E ele questiona isso porque ele já havia detectado um problema no povo.
que é a teologia da aliança. Oi, Marli, boa noite, paz e bem, que é a teologia da aliança. E mais, que alguns transformaram em teologia da prosperidade, e mesmo em outras igrejas existe uma teologia que eu vou chamar aqui de teologia do prêmio. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas entendem que elas fazem por merecer. Eu fico vendo, às vezes, as pessoas dizendo assim: não, você tem que ser de missa diária, ou você tem que fazer as X sextas-feiras, X primeiras sexta-feiras para merecer a promessa de não sei quem. Ou você tem que rezar tantos terços porque tem uma promessa que foi feita para Nossa Senhora. Sabe, pessoal, isso é muito perigoso. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Isso é muito perigoso. Porque isso pode levar a uma distorção da fé, que é uma verdadeira desgraça para a gente. O judeu da época de Jesus vivia a teologia da aliança. Se ele segue ao Senhor, o Senhor lhe dá bênçãos, terra, saúde e descendência. Então, de certa forma, ele merecia aquilo. Né? Ele fez por merecer aquilo. Alguns advogam hoje em dia, quer dizer, hoje em dia já não, porque já está piorando. Mas ali na década de 70, 80, 90, havia a teologia da prosperidade. Se fulano tem muito dinheiro, tem muitos carros, tem roupa chique, ele está seguindo a vontade do Senhor. Ele é próspero porque ele segue o Senhor. Ou seja, a prosperidade é um prêmio que ele ganha. Novamente, a pessoa faz por merecer. Entendem isso? Eu digo até mais. Hoje em dia existem pessoas que têm a teologia do prêmio. Eu vou fazer isso porque eu vou ganhar isso. Eu vou fazer tal coisa porque com isso eu ganho. Então, se fizer tal ato devocional, ganha uma morte tranquila. Se fizer tal coisa, ganha uma indulgência plenária. Se fizer tal coisa, ganha. E assim, isso esvazia a fé. Isso tira a maravilha da fé. Entendam bem, a gente ganha a vida eterna por um único motivo. Só um motivo. Porque Deus nos ama. Acabou. Você não vai fazer nada para merecer a vida eterna. Não há um ato da sua vida que faça você merecer a vida eterna. Ah, se você fizer tal coisa, você vai ganhar uma morte tranquila. Será que eu preciso receber uma morte tranquila? Será que eu quero ganhar uma morte tranquila? Um dos santos de minha devoção, Dom Oscar Romero, dizia assim: numa sociedade injusta, se a igreja não é perseguida, é porque ela concorda com a injustiça. Tem uma música que é cantada pela Mercedes Sosa, né? Que tem um verso que é assim: que a morte não me encontre indiferente. Sinceramente, se eu viver num mundo injusto, num mundo perverso, eu não quero uma morte tranquila.
Eu quero uma morte que eu esteja revoltado, que eu esteja lutando por um mundo melhor. Eu não quero uma morte em paz. Por quê? Porque se no mundo injusto, no mundo perverso, no mundo iníquo, eu estou tranquilo, é porque eu concordo com a maldade. Ah, Bernardo, mas você pode pensar numa morte sem sofrimento. Vocês acham realmente que se você fizer A, B ou C, você tem garantido uma morte sem sofrimento? Será que você, para acreditar em Deus, precisa disso? Essa teologia do prêmio, essa coisa de você ganhar tal coisa, só serve para esvaziar a sua fé. De vez em quando, eu vejo algumas pessoas que estão com um ente querido doente, falam assim, eu vou rezar para que ele fique curado. E eu sempre falo, não faça isso. Reze para que os profissionais que cuidam dele deem a ele o melhor cuidado, que ele seja iluminado no tratamento. E que o desfecho seja o que for melhor para ele, para o doente. Porque se você deposita a sua fé no resultado mágico, no resultado que essa pessoa ficará curada, e ela não ficar, você pode entrar em crise de fé. Vamos supor que você tem uma doença grave, crônica, né? Está travando para mim. A minha internet está ruim hoje, Fátima. Eu vou ver se eu posso mexer aqui para ver se melhora, mas eu não garanto, não. Eu rezo assim, exato. Seja feito o que é melhor para a pessoa. Porque, sabe, imagina se você é como eu, tem asma. E eu rezo para Deus para que a minha asma fique curada. E ela não fica. Isso é algo que vai realmente mudar a minha vida. Ou mesmo que mude. Será que faz sentido essa mudança? Se você fixa a sua fé num prêmio, você está correndo o risco de transformar tudo. Você tem asma crônica, né, Fátima? Então você sabe como é que o negócio é feio. Você transforma a sua fé numa relação comercial. Eu faço isso, ganho aquilo. Eu faço isso, eu ganho aquilo. Eu faço isso, eu ganho aquilo. E não é isso a base. É por isso que Jesus coloca para você. Não, você vai mandar o servo continuar trabalhando. Você não vai agradecer ao servo. Por quê? Porque eles querem dizer que você não faz as coisas porque você vai receber um prêmio. Você faz as coisas, sabe bem, sabe como é que a asma crônica é difícil, né, Fátima? Eu entendo, eu acredito. Você sabe que eu sei. E eu reconheço o teu esforço, Fátima. Por outro lado, nós temos que tomar cuidado com a visão do servo inútil. Porque se a gente não prestar atenção, a gente vai para o outro lado. Se eu sou inútil, qualquer coisa que eu faça não serve para nada. E isso também não é verdade. Pô, Bernardo, mas então qual é a lógica?
Qual é a saída? Né? Muita falta de ar, exatamente. Ontem eu pensei que fosse morrer, acontece. Eu já passei por isso. Qual é a saída? Se eu não estou fazendo uma coisa para merecer um prêmio, e por outro lado, é errado eu pensar que eu sou absolutamente inútil, que nada que eu faço tem valor, qual é a saída? A saída é entender o que Jesus quer dizer. Quando Jesus fala que você é um servo inútil, ele está dizendo que você é um servo inútil no sentido que aquilo que você faz não entrega a você um prêmio. E hoje, amiga, está um pouco melhor? Pergunta Mozinho. E aí Fátima responde para Mozinho. Estão entendendo? Bernardo, você é um servo inútil. Nada que você fizer vai lhe dar um prêmio. Tá? Eu sou inútil em relação a mim. Mas eu sou útil em relação ao meu irmão e à minha irmã. Mas observe que aquilo que eu estou fazendo para o meu irmão, para a minha irmã, pode ser benefício para o meu irmão, para a minha irmã, mas não é benefício para mim. Né? Graças a Deus, ela está melhor, tá, mocinho? Está dizendo, graças a Deus, minha amiga. Fico feliz, diz mocinho. Sabe, vamos entender. Quando eu faço uma ação caritativa, gratidão, diz Fátima, uma ação caritativa. Por exemplo, eu vou à cadeia e examino os presos. Isso traz um benefício para mim. Eu vou ter um abatimento do meu tempo de purgatório. Deus vai perdoar 10 dos meus pecados por pessoa que eu atender. Não! Eu não fiz mais do que havia sido mandado. Mas para aquele meu irmão que está sofrendo, para aquela minha irmã que está sofrendo, aquilo foi útil. Pô, Bernardo, mas e Deus nessa história? Eu durante muito tempo tive dificuldade de entender essa lógica. Mas se você pensar bem, a gente entende justiça como o quê? Justiça é a virtude que nos permite dar a Deus e aos homens o que lhes é devido. E eu pergunto a vocês, o que é devido dar a Deus? O culto. Seja na igreja, seja na capela, seja na família, seja no trabalho, seja na rua. O verdadeiro culto, aquele que louva a Deus. Não necessariamente numa oração. Não necessariamente. Monsenhor Elias Volpe uma vez me disse assim, Bernardo, a primeira celebração, o primeiro louvor a Deus foi quando uma pessoa viu, depois de uma noite de muito sofrimento, viu o sol nascer e se sentiu abraçado por Deus. Naquele dia que você dá um conselho para alguém, naquele dia que você está muito perturbado, muito nervoso, muito angustiado, para dentro da sua casa, vai rezar um terço, isso te acalma. É um culto a Deus. E é um culto maravilhoso. Quando você tem um sobrinho, uma sobrinha, um filho, uma filha, um parente qualquer angustiado, nervoso, que liga para você pedindo um conselho, você se dispõe a dar esse conselho.
Isso é uma forma de louvar a Deus. Que lindo, diz a Fátima. E eu fico pensando, e a outra parte? O que é devido dar ao outro? O que ele precisa? Essa talvez seja uma coisa que a gente tenha dificuldade de entender. Quando eu presto uma ação para o meu irmão, por exemplo, agora sábado eu vou batizar umas crianças. Eu mereço algo a mais porque eu batizei criança? Não, eu sou diácono, eu estou aí para isso. Não tem nada demais, eu fiz o que me foi mandado. Mas eu não sou inútil, né? Eu faço muito isso, rezo meu terço nas angústias. Funciona, não funciona? Fala a verdade. Não te acalma? E quando você se sente calma, Fátima, você não agradece a Deus? Olha aí, ó, culto e louvor. Nota? Eu vou lá e vou batizar essas crianças. Não fiz nada mais do que me foi mandado quando eu escolhi ser diácono. Quando eu fui ordenado diácono, é para isso. Fiz o que me foi mandado. Nesse aspecto, eu sou um servo inútil. Mas eu sou profundamente útil para esses que eu irei dar o sacramento do batismo. A Fátima concordou, ela se sente muito bem depois, né? Então, a dinâmica não é uma dinâmica de nos colocar como pessoas sem serventia. Não é uma dinâmica de dizer, você não serve para nada, você é um servo inútil. Não é uma dinâmica para você querer se diminuir na sua comunidade de fé. Eu sou apenas um servo inútil. É uma dinâmica para você entender corretamente o seu papel na sua vida espiritual. Que você não merece a graça divina da salvação. Que aquilo que você faz porque você entendeu que é importante fazer pelos outros, porque Jesus está no outro que precisa de você. E ali chegando, você começa a se colocar numa outra dimensão do serviço. E aqui eu vou colocar o último ponto e por que esse negócio de servo inútil me preocupa muito. E eu tenho falado isso por causa de uma frase que eu ouvia muito, ouço ainda, e eu já falei muito, parei de falar. A frase é: quem não vive para servir, não serve para viver. Você já falou isso, né? Eu sei que já. Você notou que essa é uma frase de opressão? Notou? Não? Vou te mostrar por quê. Uma criança, um bebê, ele serve? Não, né? Então o bebê não serve para viver. Uma pessoa idosa que falta as forças, ela serve a alguém? Não. Então não serve para viver, deixa para lá. Se você não se coloca o tempo todo à disposição de todos, você não serve. Você é dispensável. Sabe, isso é deturpação, esse é o grande perigo. Enquanto um perigo da teologia do prêmio é você transformar a religião numa relação comercial, fiz, vou receber, fiz, vou receber, fiz, vou receber. O não entendimento do servo inútil torna a religião uma opressão.
Porque ou você faz, ou você não serve. E aí vira uma desgraça, porque se você não fizer, se você fizer 30 coisas, mas não fizer 31, o que você vai dizer? O que vão dizer para você? Ah, tá vendo? Não quer ajudar, não serve para viver. Eu já falei isso para mim. Perdão, Jesus. Fátima, todo mundo já falou isso. Fica tranquila. Fica tranquila. Jesus te entende, Jesus te ama. Jesus sabe do teu bom coração e sabe que quando você falou isso, você falou com boa intenção. Fica tranquila. Tá? Não se preocupe, não. A gente é que tem que tomar cuidado daqui para frente. Porque cada vez mais eu vejo que as pessoas ficam reclamando. É sempre as mesmas pessoas para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. Né? Obrigado, Diácono Bernardo. De nada, querida. Mas elas falam isso. Eu tenho que fazer isso. Por quê? Não, porque quem não vive para servir não serve para viver. E aí a fé se esvazia também. Se a sua fé começa a ser uma quantidade absurda de fazer, você não tem tempo para experimentar o mistério. Você não tem tempo para parar e ouvir, sentir, ver. Sabe, a gente entender realmente que nós servimos ao Senhor nos nossos irmãos, que nós não merecemos o prêmio, mas Ele nos dá a si mesmo, porque Ele nos ama, nos leva a amar mais os irmãos e as irmãs, e isso vai fazer a gente crescer na fé, e entender que nós não precisamos ser servos úteis, mas nós precisamos ser servos que amam. Amém? Essa é a reflexão de hoje. 8h03, né? A Fátima está dizendo, concordo com você. Obrigado, Fátima. Essa foi a reflexão de hoje. Meio tumultuada, meio confusa, meio atabalhoada, com problema de internet, com tudo tem direito. Mas nós fizemos. Amanhã, dia 12, teremos amém, com várias mãozinhas de oração está mandando a Fátima. Que bom. Amanhã nós teremos live. E eu quero pedir gratidão, linda reflexão. Obrigado, Fátima. Eu quero pedir um cuidadinho especial. Amanhã, a comunidade do Sion, o Colégio Sion, as freiras do Sion ali, o Colégio Sion faz 100 anos de existência. Mas foi muito bom. Que bom que você gostou, Fátima. O Colégio Sion faz 100 anos de existência. Nas suas orações, lembra dele. Lembra das irmãs do Sion, das professoras, dos funcionários, dos alunos, tá? Dos ex-alunos, reza por eles, né? Amanhã eu vou à missa de São Miguel Arcanjo às 8h na Glória, se Deus permitir. Bom, vá sim. Vou morar apoio, tá? Vá lá, porque é importante. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá, beijos e bênçãos.
Vou colocar no meu texto. Ah, muito obrigado, eu já entendi. Beijinho, pessoal. Até amanhã. Mozinho, Fátima tá mandando beijo.